paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja transbordando em seu coração. Amém? Eu quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus, um versículo que Deus colocou no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com você. Amém? Marcos capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, apenas o versículo 50, que diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus por essa santa e gloriosa palavra. Deus colocou esta palavra no meu coração. E eu senti o desejo de compartilhar com você que me assiste, com você que acompanha os meus vídeos, que toda a honra e toda a glória sejam para o nosso Deus eterno e bendito, que vive para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça e apareça e que a glória de Deus resplandeça. Eu sou apenas um vaso na mão do oleiro. Amém? Então, minha irmã, meu irmão que me assiste, esse versículo se encontra em uma passagem onde o cego de Jericó estava à beira do caminho. E Jesus passava com seus discípulos e uma grande multidão. A Bíblia diz que o cego, quando ouviu que Jesus ia passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas tentaram calar o cego, tentaram repreender o cego para que ele não incomodasse, né? Penso eu que era para que ele não incomodasse Jesus. Mas a Bíblia relata que algumas pessoas repreenderam o cego, mas o cego aí é que gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar o cego. Ou seja, o cego chamou a atenção de Jesus através do clamor dele. E Jesus ouviu o cego e mandou chamá-lo, né? E aí, meus amados irmãos, quando Jesus mandou chamar o cego estava sentado à beira do caminho. A Bíblia diz que o cego lançou de si a capa, ou seja, ele tirou a capa e jogou para o lado e se pôs de pé, porque até então ele estava sentado. Jesus perguntou para ele o que é que ele queria, né? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse, né? A tua fé te curou, né? Vá, a tua fé te curou. Ou seja, o milagre aconteceu. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto é no momento que o cego lança de si a capa. Em algumas versões diz que ele lança para o lado a capa. O cego, ele carregava uma capa. Penso eu que o cego carregava aquela capa, não era algo bom. Porque se fosse bom, ele ia com capa e tudo atender o mestre, né, em direção ao mestre, mas não, era algo que talvez incomodasse ele e ele lançou de si, lançou para o lado, ele deixou a capa. Então, essa capa, nós podemos dizer que representa
algo que prendia o cego. Essa capa ficou para trás. Essa capa representa o passado, uma prisão. O cego vivia em um cenário triste, em um cenário desfavorável, pedindo esmolas à beira do caminho, mas, num piscar de olhos, o cenário do cego foi transformado. O cego deixou a capa. E talvez eu e você precisamos deixar algo para que o nosso cenário seja transformado. Talvez você se encontre num cenário desfavorável, um cenário triste, um cenário, vamos dizer assim, talvez com muitas preocupações, muitas dúvidas, talvez uma enfermidade, talvez um cenário de um fracasso financeiro, uma escassez, muitos problemas, dificuldades, né? Problemas na família, enfim, eu não sei qual é o cenário. Mas Deus, Ele quer mudar o seu cenário. Creia, o Senhor Jesus Cristo quer mudar o seu cenário. E nós precisamos fazer uma reflexão, ver se há em nós algo que está nos prendendo, que está nos impedindo de avançar, de ir em direção ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos avançar, nós precisamos ir em direção ao Mestre, precisamos ir em direção ao alvo, buscar o Senhor Jesus Cristo e ao encontro do Senhor Jesus. E se você perceber que tem algo que está te prendendo, você precisa se desprender, você precisa deixar essa capa. Talvez seja um passado triste, um passado doloroso, que você precisa deixar para trás. Você não pode carregar o passado consigo, você não pode ficar relembrando o passado, você não pode viver o passado passou. O passado passou. Você precisa viver o presente, o novo de Deus, com novidade de vida. E a capa tem que ficar para trás. O que te prende tem que ficar para trás. Você não pode estar carregando consigo uma mazela, um mal, uma angústia, uma tristeza, um ressentimento, não. Você precisa ser livre. Jesus já te libertou. Então, vamos refletir. Pedir a Deus que Ele nos mostre, Senhor, onde é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso deixar para trás, para que eu venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para que o Senhor opere na minha vida o milagre que eu estou necessitando. Porque Jesus, Ele é especialista em fazer milagres, em operar milagres e maravilhas. E Ele te escolheu, Ele te chama pelo nome. O nosso Deus, Ele chama as estrelas pelo nome. E Ele te chama pelo nome também. Amém? Glória a Deus. Então, você identificou o que você precisa deixar para trás. Você identificou o que é que te prende no passado. Então, agora é hora de deixar. É hora de lançar de si, de tirar de você, de lançar para o lado. Não é verdade? É hora de deixar o que te prende, deixar o passado e viver o sobrenatural de Deus, viver o milagre.
O milagre aconteceu. O cego, ele não perdeu a oportunidade quando ele ouviu dizer que Jesus ia passando. Ele simplesmente começou a clamar, a gritar. Ele chamou a atenção do mestre. Amém? Nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que sou pecadora, que sou falha e necessito totalmente de ti. Nós precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, chamar a atenção do Senhor por meio das nossas atitudes, palavras, ações, orando, lendo a Bíblia, meditando, não é verdade? Se consagrando, ganhando vidas para Jesus. Enfim, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Amém? E eu quero compartilhar também esse versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, né? É o Salmo 139, o versículo 24, que diz assim: Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, glória, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em nós algum caminho mau. Oh, Deus, e tira o que for mal, arranca o que for mal, meu Deus, e guia-me pelo caminho eterno, o caminho, a vereda eterna, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da fé, da graça, da bondade e misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos guie pelo caminho eterno. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração através da gloriosa palavra do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus te abençoe imensamente. Amém.